Olá a todos, gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael, um humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu quero destacar aqui é paz. A primeira coisa, quando nós nos entregamos a Jesus, o que Ele nos dá é paz, né? Se a gente tem algum problema de saúde, a primeira coisa, quando a gente se entrega a Jesus, o que Ele nos dá é paz. Quando a gente se entrega a Jesus, se de repente a gente tem algum problema financeiro, a primeira coisa que Ele nos dá é paz, né? Se a gente tem algum problema no casamento ou com os filhos, a primeira coisa que Ele nos dá, quando nós nos entregamos a Ele, é paz. E a gente pode perguntar: acaso Deus não sabe das nossas dificuldades, dos nossos problemas? Eu quero te dizer uma coisa, que Deus é a principal pessoa, né, que quer nos ver feliz, que quer te ver feliz, né? Ele é que tem esse maior desejo de querer nos ver feliz. Então a gente pergunta: por que então não resolveu os problemas de imediato, né? Por quê? Porque a gente vê que lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, quando o homem se apartou de Deus, o primeiro sentimento que o homem teve foi medo. O homem teve medo, e o medo que ele sentiu, né, foi daquele seu amigo que na viração do dia, toda tardezinha, vinha conversar com ele. O próprio Deus vinha conversar com ele. E aí, naquele dia que ele sentiu medo, naquele dia ele sentiu medo do seu amigo, medo de Deus, né? O inimigo de Deus, né, ele colocou, um dos primeiros sentimentos que ele colocou no homem foi o medo. E como se dissesse, né, colocando medo, não preciso fazer mais nada, porque aí eu vou destruir o coração destes dois. Em Gênesis, capítulo 21, a gente lê o seguinte, versículos 17 diante, ele diz assim: Deus, porém, ouvindo a voz de um menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, Agar, porque Deus viu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segurando-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Agar, quando o anjo, né, de Deus chega aqui, ele fala, o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse: não temas. Então ele sabia o que estava passando no coração de Agar. Ela estava cheia de medo, e o medo, né, não deixava ela ver que a água estava ali bem próximo, não deixava ela ver que a solução estava ali bem perto, né? Nós, irmãos, muitas vezes temos a solução bem perto, mas o nosso coração está cheio de medo, e aí a gente não consegue ver a solução. A gente está distante de Deus, e aí a gente não consegue ver a solução. Quando Deus chega em nós e nós nos entregamos a Ele, aí Ele nos dá paz. E aí a gente consegue ver tudo mais claramente. Tudo, como a gente viu aqui, Agar, ela não conseguia ver. Ela ficou à distância, não queria ver nem o que ia acontecer com o menino. Ela estava pensando que o menino ia morrer. Não queria ver aquela situação.
ela estava cheia de medo. Mas aí o Senhor diz: não temas. E aí ela enche o coração de paz. E com o seu coração cheio de paz, ela consegue ver a solução, consegue ver a água que estava logo ali bem próximo. Então essa muitas vezes é a nossa situação. Estamos bem próximos da solução, mas aí não conseguimos ver, porque nosso coração está cheio de medo. Em Mateus, capítulo 14, versículo 25 em diante, ele diz, Mateus, capítulo 14, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Que a gente vê mais uma vez que eles estavam com medo. O problema dos discípulos aqui era medo. As ondas, o vento, a tempestade. E agora estava se aproximando dele um fantasma. No seu coração, o que eles viram foi um fantasma. Esse fantasma era o próprio Deus. Mas eles não conseguiram ver porque estavam cheios de medo. Seu coração estava cheio de medo. Mas aí Jesus chega e diz: não temais, sou eu. E aí enche o coração dele de paz. Pedro, agora com o coração cheio de paz, pergunta ao Senhor: Senhor, se és tu, então manda-me que eu ande sobre as águas. E aí o Senhor diz: Pedro, agora você pode vir. Seu coração está cheio de paz. E aí Pedro, que estava abatido, com medo, agora pôde caminhar por sobre as águas, com o coração cheio de paz. O que a gente vê aqui é algo interessante, pois as águas não tinham parado, os ventos também não. Mas o que importa, o coração agora de Pedro estava cheio de paz. A tempestade estava lá, as trevas estavam lá, não tinha deixado. Mas o que importa, o coração de Pedro agora estava cheio de paz. Agora ele podia andar por sobre as águas. E isso é o que Deus quer fazer conosco. Encher o nosso coração de paz, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Porque a solução muitas vezes está próxima, mas a gente não consegue ver. E às vezes o Senhor caminha conosco, mesmo com as nossas dificuldades. Mas agora, mesmo estando em trevas, mesmo estando com dificuldades, mesmo estando as águas batendo no nosso barco, mas agora o nosso coração está cheio de paz e podemos agora estar vendo aquilo que Deus está nos mostrando, porque Jesus agora está conosco e agora nós caminhamos agora vitoriosos, porque o nosso coração está cheio de paz.